Levando aos limites. Rick entendeu a transição da cápsula para a ampola e agulha hipodérmica melhor do que qualquer outra pessoa próxima a Elvis Presley. Quando Elvis começou a abusar seriamente de seus remédios para dormir, ele próprio já havia experimentado toda a gama: analgésicos, drogas à base de ópio, Dilaudid, Demerol, morfina e, finalmente, heroína. Quando as coisas começaram a piorar com Elvis, Rick já havia largado o vício e não tinha sido fácil. Ele ficou assustado ao ver como Elvis estava usando drogas, sabendo para onde a situação estava indo. Nunca vi ninguém que pudesse lidar com isso daquele jeito, diz ele. Você simplesmente não usa drogas como ele e sobrevive a isso. O tempo que Rick passou no hospital de reabilitação lhe ensinou como era difícil se livrar de um vício. Tive muita sorte, cara, diz ele, relembrando o passado. Gostei muito de me livrar das drogas e estava me acostumando, mas ainda não estava a ponto de meu corpo desejar a droga se eu não a tivesse. Então, eu ainda não estava totalmente viciado, mas estava começando. Eu sabia porque ficava irritado e intratável com mais frequência quando não tinha. Quando comecei a ficar chapado, minha namorada Jill me disse: ou é a droga ou eu. Ela estava certa. Eu me inscrevi no programa de reabilitação de drogas do hospital. Ninguém me convenceu. Fiz por livre e espontânea vontade, mas tive sorte. O poder e a natureza das drogas de Elvis eram o que preocupava Rick. Eram todos narcóticos prescritos, nada de drogas do mercado negro, e ele usou muito por uns 5 ou 6 anos, mas começou a ficar ruim entre 1972 e 1973. Foi quando ele começou a se envolver com agulhas. Foi aí que eu realmente comecei a me preocupar, quando ele se tornou um viciado em agulhas. O corpo dele começou a parecer uma almofada de alfinetes. Ele nunca injetava nada nas veias, porque elas eram muito superficiais. Ele atingia o músculo, e não eram só drogas. Às vezes ele injetava vitamina B12, mas principalmente eram as mesmas drogas que eu usava: Tuinal, Demerol e Dilaudid. Ele era viciado, com certeza. Ele gostava da onda. A Organização Mundial da Saúde define dependência de drogas como um estado de dependência física ou psicológica, ou ambas, de uma droga que se eleva em uma pessoa após a administração e de forma periódica ou contínua. Ao longo dos anos, Elvis desenvolveu ambos os tipos de dependência, além de razões psicológicas ou emocionais que podem ter motivado o aumento do seu consumo de drogas. Havia perigo nas próprias drogas. Se o usuário de narcóticos interromper o uso da droga da qual se tornou dependente, os efeitos são desagradáveis. Se for totalmente interrompido, o paciente pode sentir ansiedade, náusea, fraqueza, tremores, confusão, desorientação, alucinações ou convulsões. Além disso, se a dosagem for reduzida em forma ou frequência, ou se a tolerância for aumentada e as drogas não forem aumentadas o suficiente para produzir os mesmos resultados, os mesmos sintomas podem ocorrer, mais leves, talvez, mas ainda muito desagradáveis, levando o paciente a aumentar a dosagem oral ou administrar as drogas por via oral. O resultado é uma situação que só se torna mais difícil com o passar do tempo. Rick conhecia os sintomas e fez o possível para impedir que Elvis continuasse, recuasse e avaliasse. Era uma questão delicada. Ei, Elvis,
disse ele uma tarde, abordando o assunto. Eu parei, cara. E você é muito mais forte do que eu. Por que você não consegue fazer isso também? A reação do chefe dependia do seu humor. Se ele estivesse receptivo ao conselho, poderia dizer: posso parar, cara. Sei exatamente o que estou fazendo. Como fez com Rick naquele dia. Essa era a única resposta que você poderia ouvir dele, diz Rick. Para não insistir mais porque ele ficaria irritado, você só esperava que ele estivesse falando sério, mas nunca foi sério. Eu simplesmente não conseguia ver esperança para ele se ele não se recompusesse. Elvis parecia determinado a usar drogas por vários motivos. Ele buscava justificativas e as encontrava quando precisava. Problemas de saúde e dores musculares por causa de apresentações se tornaram uma desculpa conveniente. Ele era como um hipocondríaco às vezes, continua Rick. Ele gostava da sensação de alívio da dor. Se sentia um pouco de dor por causa de alguma coisa, tentava se livrar dela tomando algo forte. E se achava que poderia sentir dor mais tarde, tomava mais remédios do que antes que acontecesse para se prevenir. Veja bem, o homem realmente achava que estava se beneficiando com algumas das coisas que fazia. Houve momentos em que ele percebeu o que estava fazendo. Ele ficava bravo consigo mesmo e dizia: cara, o que diabos eu estou fazendo? Mas naquele último ano ele simplesmente não se importava mais.